Muito bom dia para você. É sábado, hora do almoço e a nossa equipe chegou para te deixar muito bem informado neste 9 de maio, em que o sol aparece neste momento, 11h46. A gente abre a nossa janela, imagens ao vivo aqui da capital pernambucana. De madrugada choveu. Tem um alerta da APAC para chuva forte neste sábado, aqui na região metropolitana, aqui na capital. Por enquanto, o tempo está firme, algumas nuvens no céu. Já a gente vai detalhar para você a previsão do tempo. O que é que dizem os meteorologistas para esta tarde de sábado e também para domingo, Dia das Mães, todo mundo se programando também para reunir a família, né? Neste momento a maré está descendo às 3h50, que a gente vai ver a maré sequinha neste sábado. E olha, a gente também vai falar o seguinte, trazer um alerta importante para algumas cidades aqui do estado, porque Três Rios estão em cota de alerta, tá? O último estágio antes da inundação, o Rio Pirangi, que fica em São Benedito do Sul. Então, quem mora na cidade e em Jaqueira e Maraial deve ficar atento com possibilidade de inundação. É a mesma situação de Barra de Guabiraba e Cortês, por conta do rio Sirinhaém, e Timbaúba, por conta do rio Capibaribe e Mirim. A gente já começa trazendo essas informações, apesar da gente estar vendo essa imagem bonita aqui do centro da capital pernambucana, com esse tempo mais firme. Chove em outras cidades e a gente vai te trazer essas informações aqui, vem para cá. Vamos dar uma olhada nesse painel aqui, que é da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, onde os meteorologistas vão analisando a chuva, onde ficam registradas as chuvas das últimas 24 horas, dados atualizados em tempo real. O mapa ele vai mudando de cor de acordo com esse acumulado. Quanto mais claro, menos chuva. Então aqui, de 10 a 30 milímetros nas últimas 24 horas. A gente já vê aqui, por exemplo, lá no Sertão, em Serra Talhada, em destaque aqui no nosso mapa, em azul, enquanto as outras cidadezinhas mais para o interior, branquinho, cinzinha. E mais para perto aqui, do nosso leste, do litoral, muitas cidades em azul, algumas em amarelo. Amarelo quer dizer que choveu entre 30 e 50 milímetros. Aqui a gente vê Igaraçu, vê o Recife. Mas, deixa eu te detalhar, porque aqui nós temos essas cidades destacadas, onde a APAC tem aqueles pontos onde eles medem, tá, esse acumulado de chuva. Então, aí no canto de cá, vocês vão ver que em Tamandaré, aqui na área sul do nosso litoral, choveu 35 milímetros nas últimas 24 horas, em Itaquitinga, 33 milímetros, Igaraçu, que a gente já viu ali no mapa, 32 milímetros. Aqui no Recife, 31 milímetros e meio. Chechel, 31 milímetros, Moreno, 31 milímetros também, e a cidade de Maraial registrou 30 milímetros. Essas são as cidades, que estão em amarelo aqui no nosso mapa, e a gente tem várias em azul que registraram aí chuvas nas últimas 24 horas entre 10 e 30 milímetros. Importante a gente ficar sempre monitorando aqui, lembrando que a APAC atualiza nas páginas das redes sociais em relação à previsão do tempo aqui para este sábado, tá? Então, a gente vai trazer outras informações, porque os meteorologistas, eles analisam tudo isso aqui, e quem mora nessas cidades precisa ficar alerta às informações que vão sendo repassadas, tá? Então, a gente vai trazer essas informações agora. Vem para cá para eu seguir aqui com o nosso roteiro de informações para falar de alerta de defesa civil. Porque, veja, em dias de chuva mais forte, os moradores precisam ficar atentos aos alertas de cada cidade. São avisos sonoros no celular com orientações para quem mora em áreas de risco. E o nosso repórter Mário Carvalho esteve na Central de Operações do Recife para entender como funciona o sistema da capital. Eu estou aqui com Anderson Soares, que é secretário executivo do Centro de Operações do Recife. Durante os últimos dias, muita gente recebeu aqueles avisos, no celular. Qual é o objetivo desses avisos? Bom, esses avisos são extremamente importantes para deixar a população 100% informada de tudo que está acontecendo na cidade. São vários níveis de alerta para informar quais os protocolos estão sendo acionados e qual o estágio operacional da cidade mediante um evento climático adverso, uma chuva mais intensa. Então é importante que toda a população fique atenta a eles e siga todas as orientações dadas dentro dos alertas.
A gente recebeu alguns relatos de algumas pessoas que não receberam esses alertas durante esses dias de fortes chuvas, né? A gente queria entender como é que funciona o alerta. É só para quem mora realmente no Recife? Tem que morar numa área de risco? Tem que se cadastrar de alguma forma? Bom, primeiramente, para as pessoas poderem receber todas as notificações, é necessário que ela nos permita enviar essa notificação para ela. A Prefeitura atualmente tem 3 formas de comunicação com a população através dos alertas. O primeiro, que eu acho que talvez o mais simples, é através do SMS. Você manda um SMS para o 40199, informa o seu CEP e essa é uma notificação geolocalizada. Ela manda de acordo com a sua localização. Então, se for na área de morro, ela vai mandar para aquela localidade o aviso de alerta de chuva intensa e período de deslizamento, por exemplo. E os outros 2 são através do Conecta ou Conecta sozinho. Então, é importante que a população atualize o aplicativo do Conecta. Semana passada ele foi lançado com a nova roupagem, está com cara nova. Então, vai lá, atualiza o Conecta, permite que sejam notificadas, que sejam recebidas as notificações da Prefeitura e a partir de já passa a receber. E o outro formato é através do nosso WhatsApp. Também junto do Conecta. Vai lá no Conecta, na Ação Inverno e autoriza que a gente mande os alertas de chuva pelo WhatsApp. E quando receber via WhatsApp, é importante que salve o número da Prefeitura, que é o 99117 1407, para não ficar no spam e ninguém ficar perdido. O que esses alertas querem dizer no caso de cada um, né? O que a pessoa deve fazer nesses momentos? Bom, cada alerta ele vai direcionado de acordo com o estágio operacional da cidade e já através dele tem um conjunto de informações e de ações que têm que ser tomadas. Então, desde a informação dos nossos abrigos, quais são os abrigos que estão abertos, quais são as áreas mais afetadas quando você recebe, já chega lá. O abrigo mais próximo de você é o Bidu Krause, por exemplo, o abrigo do Cajueiro. É importante também que o pessoal fique atento às informações sobre as aulas. Então, uma dica importantíssima, se a cidade estiver no estágio de alerta, aulas já estão suspensas. Não precisa nem perguntar. Está no estágio de alerta, a aula está cancelada. Agora, atenção, mobilização, não. Aí tem que ficar acompanhando as informações com a gente. Como é importante, né, a gente entender como funciona esse trabalho de alerta da Defesa Civil. Olha, a gente trouxe logo no início aqui, né, do NE1 informações sobre a atenção que tem que ter em relação aos rios em cota de alerta. Somando a chuva de vários dias, nós temos um volume maior, principalmente em cidades da Mata Sul. E a gente vai trazer aqui alguns dados de chuva das últimas 48 horas, tá? A partir de quinta-feira até hoje. Então, a gente tem aqui o acumulado de que Rio Formoso choveu 112 milímetros, em Cortês 99 milímetros, Bonito, que é Agreste, mais vizinho das cidades da Mata Sul, 93 milímetros, Ribeirão 88 milímetros. Então, esse volume de água que caiu ao longo dos últimos dias é que contribuiu para a subida de nível de alguns rios, tá? Então, a gente vai detalhar já essa previsão do tempo, essa preocupação com essas pessoas que moram próximas de algum rio, como o Rio Capibaribe, Mirim, o pessoal que mora em São Benedito do Sul, porque ainda tem previsão de chuva moderada a forte nessa região da Zona da Mata, região metropolitana, amanhã, domingo. Já essas informações. E moradores de Olinda, que perderam os documentos nas últimas chuvas ou que ainda não tiraram a nova carteira de identidade nacional, estão aproveitando o sábado para fazer isso. Esse e outros diversos serviços são oferecidos pelo projeto Identidade Cidadã, que está no bairro de Rio Doce. Foi uma iniciativa da Associação dos Moradores da Quinta Etapa. A Prefeitura de Olinda entrou na parceria e trouxe pessoal para trabalhar e equipamentos. Fichas distribuídas por ordem de chegada. Ana Cláudia pegou a de número 7 e ficou super animada, já que tentava agendar a emissão da identidade há 2 anos e não dava em nada. De madrugada minha filha ficava e nada de conseguir. Aí quando foi ontem eu abri o link da igreja e eu vi, eu disse, meu Deus, muito obrigada. Já paguei a autoescola e não consegui dar entrada ainda no Detran por causa da identidade. Maria de Lourdes e Edneuza são amigas e vieram juntas. Lourdes quer tirar a identidade, inclusive para poder viajar. Está muito antiga a identidade. Está muito antiga. E eles olham assim, né? Diz que está muito velha a identidade. Quando eu viajar, já estou com a minha carteirinha nova, né? Em nome de Jesus. Edneuza aproveitou para cortar o cabelo. Eu estou muito feliz porque o meu cabeleireiro, ele trabalha no shopping, né? E fez essa degradê linda no meu cabelo, que eu estou maravilhosa. É isso. Profissionais da beleza ficaram à disposição do pessoal que veio até aqui. Silvânia quis fazer uma escova
e topou a parar as pontas. A gente ficar mais bonita, né? Aproveitar os momentos, né? Não, e ficar bela, né? Não só porque é Dia das Mães, todo dia a gente tem que, assim, aumentar a nossa autoestima, né? Para Benito, o cabeleireiro, é um prazer fazer isso. Aqui para proporcionar ao melhor, assim, a autoestima dela, né? Para aproveitar a oportunidade que amanhã é o Dia das Mães, né? E aí, para ela sair aqui satisfeita, né? Na parte interna da Associação dos Moradores, o serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional. Ela substitui aos poucos o antigo RG, que continua válido. A Prefeitura distribuiu 50 fichas. Os interessados precisam trazer certidão de nascimento ou casamento e o CPF, foto, impressão digital. Os responsáveis pelo atendimento tiram aqui mesmo. Quem não conseguir resolver isso hoje, pode ir na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, no Varadouro, ou aguardar os próximos sábados. O serviço itinerante estará em outros bairros, na Rua das Garças, na terceira etapa, já na semana que vem. Vai de 8 até as 15 horas, mas todas as pessoas que ultrapassarem esse limite de 50, nós faremos um agendamento na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, que fica localizada ali na Avenida Santos Dumont, número 177, Varadouro, e todas essas pessoas serão contactadas e serão informadas de que tal dia ela deverá comparecer lá para tirar a sua nova identidade, que é a Carteira de Identidade Nacional. A emissão da Carteira de Identidade Nacional é gratuita e para todas as idades. Maria Eduarda foi a primeira a tirar hoje. Meu filho ele tem 3 anos e ele rasgou toda a minha identidade, trelando. E a previsão? Eles disseram que até 9 do 6, né, de junho, mas aí é dentro de 15 dias, a gente já pode procurar saber. Eita, Maria Eduarda, que menino danado, que bom que conseguiu tirar isso, a nova carteira. Bom, gente, nós já estamos aqui com imagens ao vivo para você da estação de Joana Bezerra para trazer atualizações sobre o metrô do Recife. É Elvis Lopes que está por lá, a gente está acompanhando aí essa movimentação agora, quase meio-dia. Segundo a CBTU, a linha Sul segue parada e sem previsão de voltar a funcionar. Veja, a gente tem aqui o mapa do metrô para você entender onde que é o problema. Linha Sul, tá aqui, ó, sai da estação Recife, passa aqui por Joana Bezerra, que é exatamente onde nós estamos ao vivo com Elvis Lopes, e segue ali em direção a Ibiribeira, Afogados, Tancredo Neves, e vai lá para Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Ontem o Meneon trouxe em detalhes quando isso aqui aconteceu. Deixou de funcionar ali pertinho das 11 horas da manhã, tá? A linha Sul. Depois que um trem, aqui as imagens que o Globocop fez, depois que um trem ficou parado por falha na rede aérea. Segundo a CBTU, o problema foi logo na saída da estação Recife, no sentido Cajueiro Seco. O Globocop sobrevoou e a gente está vendo aí as imagens, o trem parado nos trilhos. Uma sexta-feira muito difícil para cerca de 60 mil passageiros que dependem da linha Sul todos os dias. Lembrando que a linha Centro não foi afetada. Então, a CBTU disse que desde o fim da manhã de ontem, as equipes estão trabalhando, tentando consertar essa rede aérea que fornece energia elétrica para que os trens possam circular. A CBTU disse ainda que detectou um segundo ponto de rompimento no fim da tarde na rede aérea, lá entre as estações Tancredo Neves e Aeroporto. A gente tem aqui o mapa para vocês verem onde ficam essas duas estações, Tancredo Neves e aqui, ó, e Aeroporto. Lembrando que o primeiro problema tinha sido aqui, ó, entre a estação Recife e Joana Bezerra, foi onde o Globocop fez aquelas imagens, tá? Aqui. E quando foi no fim da tarde lá, Tancredo Neves e Aeroporto, um novo problema também nesses cabos que são considerados pelos especialistas muito antigos. Então, a previsão, segundo a CBTU, é que esse metrô volte a funcionar hoje à tarde. A gente sabe que dia de sábado a movimentação é mais tranquila mesmo, são menos pessoas que precisam do metrô para seguir para os compromissos, para trabalhar. Então, a gente vê essa movimentação aqui menor. Aqui à esquerda, essas pessoas, aquele senhor, por exemplo, que está com a camisa branca, está como se estivesse esperando pelo transporte que não está funcionando, tá? É a linha Sul. Lá do outro lado, sim, onde a gente está vendo todas essas pessoas, são os passageiros esperando pelos trens, né, pelo metrô da linha Centro, que tem 2 ramais. O ramal que vai para Camaragibe e o ramal que segue para Jaboatão Centro, e funcionam normalmente desde ontem.
E um dos bandidos mais procurados do Rio Grande do Norte foi encontrado aqui pela polícia no município de Paulista. Essa investigação está detalhada numa reportagem no G1 Pernambuco. Usa o QR Code que está aqui na tela, que você vai conferir essa reportagem. O homem não teve o nome divulgado. Ele é suspeito de planejar um atentado contra um delegado lá do Rio Grande do Norte, também apontado como um dos principais traficantes de arma e de drogas do estado de lá. A equipe da Delegacia de Roubos e Furtos cumpriu 2 mandados contra o criminoso e uma pistola 9mm foi apreendida. Te lembro, vai lá no G1 Pernambuco que você encontra outras informações. A violência contra a pessoa idosa é um problema grave, muitas vezes silencioso. Só que no Brasil, quase 180 mil denúncias de abuso contra idosos foram registradas em 2024, segundo dados do Disque 100. E o mais alarmante é que a maioria dessa violência aí acontece dentro de casa e é praticada por familiares ou por pessoas próximas. Então é importante a gente lembrar, abuso contra idoso não é só agressão física, pode ser violência psicológica, abuso financeiro, pode ser negligência, pode ser um abandono. A Camila Torres vai nos trazer outras informações sobre esse assunto, como é que as pessoas que estão nos assistindo agora podem identificar e também denunciar casos como esse. Camila, boa tarde para você. Oi, Clarissa, boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no NE1. Vou pedir até para colocar na tela um dos canais para que as pessoas façam denúncia. E pode ser, inclusive, pessoal, denúncia anônima. O Disque 100 está aí, é um serviço gratuito que você pode contribuir para que a gente possa proteger os idosos da nossa sociedade. Eu vou conversar com Gisele Medeiros, ela é advogada e traz mais informações para a gente. Ô, Gisele, como identificar, né? Porque existe talvez um tipo de violência que seja mais clara para as pessoas, que é a violência física, né? Aquela que machuca, que deixa marca no corpo. Mas existem outras, né? Vamos explicar para a gente? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Existe a violência, além da física, a moral, a financeira, a social. Existe um abandono por parte da própria família. Os idosos, dentro da própria residência, muitas vezes eles são agredidos de forma moral, através de gritos, de abandono, sabe, de medicação também. Há essa resistência de criação com o idoso, de cuidados com ele. E a sociedade, ela é responsável por isso. Qualquer pessoa pode denunciar uma violência contra o idoso. E muitas vezes o idoso, submetido a uma violência moral, ele tem medo de expressar esse sentimento, que a própria família às vezes se apodera do cartão do idoso, o cartão de aposentadoria, e fica com o dinheiro do idoso, limita ele de medicação, limita ele de alimentação, que é muito importante isso. E assim, as pessoas que verem qualquer indício, elas devem denunciar, porque é uma responsabilidade da sociedade, essa responsabilidade com o idoso, esse cuidado, esse amor que a gente deve ter. Às vezes o idoso está nessa situação do constrangimento em denunciar, né, Gisele? E às vezes ele está numa condição em que ele nem consegue se expressar. O idoso ou a idosa, né? A gente está falando aqui. Às vezes já está numa condição de saúde em que a lucidez está comprometida e aí é quando o idoso ou a idosa precisa de ainda mais ajuda, né? Exatamente. O idoso, ele tem que ser cuidado não só pela família, mas pelas outras pessoas, por toda a sociedade também. Então, assim, a orientação é que se as pessoas verificarem, ou qualquer pessoa que veja algum indício de violência, seja ela moral, ou seja ela financeira, ou seja ela de abandono mesmo, de qualquer outro sentimento, que elas denunciem. Porque isso é muito importante. O Ministério Público, ele dá todo um apoio para isso. Então é muito importante. A Defensoria Pública também, tudo é muito importante que seja feito de forma rápida. Ô, Gisele, eu acredito que algumas pessoas talvez não se disponham a denunciar porque ficam pensando, isso é coisa para a família resolver em família. Ou então fica imaginando, mas como é que eu vou provar aquilo que eu estou dizendo? Será que eu não estou correndo o risco de depois ser acusado de uma informação falsa? Enfim, quando a pessoa faz a denúncia, ela precisa ter alguma prova contundente para poder apresentar?
Não, de forma alguma. Ela não precisa ter prova, basta que ela verifique ou imagine que aquilo esteja acontecendo. Se ela imaginar, ela liga para o Disque Denúncia, que é o número que inclusive você falou que está na tela, e faz a denúncia. E eles é que vão investigar, não precisa que você tenha certeza, basta que você imagine que esteja havendo algum tipo de violência e você pode denunciar. E essa denúncia pode ser feita por qualquer pessoa. Não precisa ser conhecido nem do idoso e nem da família. Qualquer pessoa pode fazer e também não precisa se identificar. Ela pode ser anônima e não precisa que se tenha certeza nem provas da violência que está acontecendo. Esse é um assunto que precisa estar muito claro dentro da família, né, Gisele? Exatamente. Precisa estar muito claro dentro da família, porque às vezes a violência ela acontece dentro da família e ela não é verificada pelos outros familiares que compõem o lar do idoso. Então, o idoso ele precisa de todo um cuidado e a própria família faz a violência. Às vezes os filhos, que é muito comum e tem crescido assim assustadoramente dentro do Brasil. Então, um vizinho, o dono de uma farmácia que é perto de casa, que às vezes nota aquilo ali, escuta, mas não sabe, ele pode fazer essa denúncia sem ter nenhuma prova de que aquele grito realmente está sendo para o idoso. Entende? Então, assim, não tem problema. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia de forma anônima, isso não vai gerar nenhuma consequência e não precisa de provas. Gisele Medeiros é a advogada que traz informações aqui para a gente. Clarissa, com você. Muito obrigada, Camila Torres. E olha, o universo materno que a gente vai celebrar amanhã é cheio de termos e de expressões que o tempo todo nós lemos ou ouvimos falar, principalmente nas redes sociais, né? Agora, será que a gente entende o que de fato tudo significa? Bora mergulhar nesse mundo e descomplicar o dicionário das mães com a ajuda de Bianca Carvalho. E aí, gente, tudo bem? Aproveitando a data de amanhã, Dia das Mães, a gente vai falar sobre isso, sobre maternidade. E, por favor, não pense que não tenho que falar sobre maternidade. Maternidade quem é? É aquela pessoa que tem um filho, que tem uma filha. É tão mais do que isso. E tem tantos nomes que as pessoas acham que sabem o que é e não sabem. Tem tanta distorção de conceito e tem outros que muita gente sequer ouviu falar. E quando ouviu falar, não sabe o que é. A gente acha isso tão importante que a gente convidou a Amanda Salles. Ela é psicóloga. Tudo bem, Amanda? Tudo bom, Bianca? Feliz de estar aqui. Feliz também de conversar com você para que a gente destrinche alguns termos. De maneira geral, Amanda, ser mãe é uma coisa que vai muito além do simplesmente ter um filho. Ter ou gerar, porque às vezes a gente não gerou, mas é mãe. Sim. É muito mais que isso, né? É muito mais, assim, é uma mudança, né, na vida. O seu papel, você passa a se enxergar de uma maneira diferente, com outras responsabilidades, outros cuidados. Um amor imenso, né, que toma conta de você, mas também muita responsabilidade e muitas áreas da sua vida que você vai adaptar também para agora colocar, né, esse novo elemento assim que passa a fazer parte do seu amor, da sua vida, do seu futuro. Então, são mudanças importantes que ocorrem internamente e no nosso ambiente também. Né? Eu escuto muito, e escutei sempre algumas pessoas dizerem assim, mas eu sempre quis ser mãe. E aí, às vezes, acontece uma frustração muito grande, porque, de repente, a pessoa não conseguiu gerar. E aí, não, mas eu queria era ser mãe, sabe? Eu queria ver o buchinho crescer, queria ver... E isso ainda provoca muita dor. Muita frustração, muita dor. Mulheres que apresentam essa dificuldade, né, de engravidar, enfim, elas começam a se cobrar muito, elas se percebem muito cobradas pela sociedade ainda. É como se, vai casar quando? Depois casa. Quando vai ter filho? Depois de ter o primeiro. Quando vai ter o segundo? Então, ainda tem esse discurso, né, de cobrança e, querendo ou não, essas expectativas dos outros acabam também ativando expectativas na gente. Então, quando a gente espera que aquilo aconteça e aquilo não acontece, isso gera frustração, sofrimento, culpa. Então, você começa a se questionar como mulher, como futura mãe, né? Enfim, então, são vários questionamentos que surgem e que trazem muito sofrimento, com certeza. A gente até vai chamar, tem um dicionáriozinho que a gente fez, mas antes disso eu queria até te perguntar uma coisa. Se você acha que hoje, ainda hoje,
existe muito isso, dessa função de procriadora da mulher, que é muito surreal isso, né? A gente nasceu para procriar. Mulher tem que ter filho. Sabe? Casais precisam ter filhos. Ainda existe muito isso? Você escuta muito sobre essa cobrança? Ainda existe muito. Eu ainda escuto muito, viu? Sim, com certeza. Eu atendo muitas pessoas, né, que decidiram, assim, não ter filhos. E essas pessoas relatam o sofrimento e a cobrança que elas sofrem por causa dessa decisão. É como se elas tivessem decidido algo absurdo. Né? Inaceitável. Inaceitável, como se tivesse algum problema. Como assim? Mas por quê? Algum trauma? E não, é assim, é uma decisão consciente que está relacionada à sua perspectiva, ao que você quer para sua vida e tudo bem. Mas as pessoas que tomam essa decisão, que não querem ter filhos, e tudo bem, né? Elas são ainda muito cobradas e julgadas. Então, isso gera um sofrimento muito grande. Você tem que dar satisfação de algo que você não teria que dar satisfação para ninguém. É só de respeito a você, né? Você que vai ter, cuidar. Então, você é uma escolha. É muito absurdo isso. O pai não tem que dar explicação por que ele não é pai, mas a mãe tem que dar explicação porque ela não é mãe. Isso é muito absurdo isso. E assim, rapidinho, é incrível, assim, porque quando o homem diz, eu não quero ter filho, todo mundo meio que, ok, entende. Quando a mulher diz, parece que ela tá falando a coisa mais absurda do planeta. Nunca quis ser mãe, pronto, aquela pessoa já vai ser vista de uma maneira assim, né? Exato. É como se fosse uma maternidade compulsória. Isso. A gente trouxe aí alguns termos no nosso dicionário, maternidade compulsória, uma imposição social ou legal para que a mulher seja mãe, independentemente da sua vontade. Isso veio de quê? Da nossa cultura patriarcal também? Isso, dessa cultura que impunha à mulher essa obrigação, né, de procriar, de ter filhos, de dar continuidade, né? Como se ela estivesse ali para isso. Então, quando uma mulher não quer, ou às vezes não pode, ela vai ser justamente julgada, porque ainda existe essa cultura muito forte de que, se você é uma mulher, você tem que ter filho em algum momento. Isso já começa com a brincadeira da boneca, né? Isso, o bebezinho. Pequenininho, aí você tem a bonequinho, o bebezinho que você cuida. Homem não ganha bonequinho para ficar... Ele até brinca com o boneco, mas ele não ganha o bonequinho para cuidar. Para cuidar, não. Ele ganha para botar em cima do caminhão e jogar o caminhão para lá. O boneco. Mas a menina não. Cuida da mamadeira, troca a fralda. Então... tudo. Todas as responsabilidades. E outras, quer ver? Tem outros termos aqui. Vamos ver mais um. Maternidade compulsória, rede de apoio. Rede de apoio. Outra coisa que a gente escuta muito, você pode ter ouvido isso e até deixou passar, achando que entendia um conceito. Mas esse conceito de rede de apoio, o que é uma rede de apoio? A rede de apoio, ela é fundamental. Assim, quando a mulher tem filho, ela está ali num momento de muitas mudanças, de muita sensibilidade, de muitas demandas também. Sim. Então, ela sentir que ela está sendo apoiada, que ela não está sozinha, que tudo aquilo que ela precisa para ela e para o bebê vai estar ali disponível, ela vai ser atendida nessas necessidades, né? Que ela não vai ver faltando nada para ela nem para o bebê. Que ela vai ter esse apoio e também o apoio emocional, o acolhimento. Quando ela estiver cansada, ela ter alguém que apoie ela, que divida as tarefas com ela também, os cuidados. Isso é essencial, ela não se sentir só, porque é uma demanda muito grande. E ela ali vai ter que lidar com toda a questão do puerpério, enfim, toda a mudança hormonal. Já a gente vai entrar no puerpério, mas lembrando que essa rede de apoio, veja, ela não é só ao bebê, ela é a mãe também. Exatamente. Gente, a gente não está falando só do financeiro. Claro que também tem o financeiro, quem também pode pagar. Uma babá, alguém que, enfim, né? E aí, no caso de não ter uma babá, mas assim, a creche, para ficar depois que a mãe precisa voltar para o trabalho e se tiver o pai, a presença do pai, mas quem pode pagar tem uma rede que é paga. E tem aquela rede de apoio que não é paga, mas que é muito necessária. Gente, olha só, a gente não falou só financeiro, tá? A gente falou prático, um apoio prático. Isso. De cuidar, de ficar ali para que possa ir, para que possa dormir. Para descansar, dormir, exato. Gente, para que possa dormir. E o pai tem um papel super importante nesse momento. A mãe não foi mãe sozinha, ela não fez o bebê sozinha. Então, assim, o pai também tem que dividir todos esses cuidados e responsabilidades. Tudo bem, algumas coisas só a mãe vai fazer, amamentar. Mas trocar fralda, ajudar quando a criança acorda, ficar ninando, né, enquanto a mãe descansa. Esse apoio é essencial para a saúde mental e física da mulher. E quando a gente fala do pai, o pai não é nem em rede de apoio, né, gente? O pai, ele tem aqui aquela função compartilhada.
Porque senão, se o pai não fizer nada, é quase uma mãe solo. Exatamente. É quase uma mãe solo. Se o pai não fizer nada, é quase uma mãe solo. Então, o pai nem entra nesse jogo aí. Esse jogo são outras histórias. É, às vezes, um amigo, é uma mãe, é uma avó. Isso. O pai não. O pai, em tese, ele tem que compartilhar de tudo. Exatamente. Ele sem tem que achar que está fazendo favor. Sem achar que tá... Nossa, sexta da semana passada eu acordei, então daqui a 2 semanas eu faço de novo. Não. Todo o dia a dia tem que ser compartilhado. A responsabilidade é dos dois, igualmente. E é tão interessante porque o pai, ele é tão desacostumado, às vezes, em fazer isso, que ele lembra da data exata. Exatamente. Não, porque no dia tal eu acordei, troquei fralda, dei mamadeira. Isso é muito surreal, poxa. Mas vem também dessa cultura onde ficava tudo em cima da mulher. Ela tinha que se virar, tinha que fazer tudo sozinha. Às vezes tinha um apoio de uma mãe, de uma avó, mas o homem, ele ficava meio que assim, ele não tinha meio que uma função ali. Mas hoje se sabe que ele precisa ajudar, ele precisa compartilhar esses cuidados, principalmente no início, que é tão desgastante. Eu não gosto nem de usar a palavra ajudar, sabe, Amanda? Porque ajudar parece que é uma opção. Eu ajudo ou não ajudo? É compartilhar, é fazer mesmo. Isso, é verdade. É uma coisa compartilhada, né? Vamos ver uma outra palavra que você citou aí, puerpério. Deixa eu ver se a gente pode... Pronto, puerpério. No começo a gente pensava naqueles... São 45 dias, depois que o bebê nasce. Mas, gente, isso não é só por causa do resguardo, não, tá? Não. Não é porque, fulano está de resguardo, teve neném há 30 dias. Não é. Por que é muito mais do que isso, do que o resguardo? Porque não é só a parte física, né? Essa recuperação física, porque antes só se focava nisso. Mas em toda a questão psicológica associada. Então, existe essa recuperação psicológica também. Dessas mudanças hormonais, de você ter passado ali 9 meses carregando o bebê e agora ele está ali na sua frente, você com uma série de demandas, que você está ali se adaptando para, aprendendo muitas vezes no primeiro filho. Embora cada filho seja único, parece que cada gravidez é diferente da outra, né? Quem já teve vários filhos fala isso. Então, assim, é esse período em que a mulher precisa lidar com tantas mudanças e esse apoio vai ser necessário, né? Esse compartilhamento desse momento é extremamente importante. Então, hoje se tem uma visão muito mais abrangente desse período. Desse período, às vezes rola até depressão, né? Depressão pós-parto. É nesse período que acontece? Sim. Ou pode durar até mais tempo que isso? Pode durar, então, mais tempo. Então, tem que ser tratado. Uma vez identificado, né, se esse período se estende, você precisa entrar ali com alguma intervenção para realmente cuidar da saúde mental dessa mulher. Pode acontecer, porque é um período, uma fase muito complexa de muitas mudanças. E, gente, isso não é frescura, tá, gente? Não. Isso é concreto. Esse baque que acontece, a diferença, tua barriga esticou para tu receberes um outro ser, agora ela voltou a ser o que era, aquele ser não está mais ali dentro, ele está na tua frente e dependendo de você. Isso. E assim, todas as mudanças, né, que ocorrem nesse período e vão mexer muito com todo o seu funcionamento, né, toda a sua estrutura. É um período de adaptação mesmo para quem já teve filho. Então, teve filho, mas agora é um novo filho. É um novo momento da sua vida, é uma nova fase, é uma outra idade. Então, tudo muda. Então, esse olhar mais abrangente para essas adaptações, né, físicas, emocionais, fisiológicas, hormonais que vão acontecer, é necessário. E os bebês são diferentes. Tem bebê que não dá trabalho nenhum, né? Tem bebê que é santo. E tem bebê que não, tem bebê que é espivitado, que é virado, que tem uma energia absurda, que vai demandar também outras coisas, sem dúvida. Tem bebê que dorme melhor, tem bebê que não. Então, isso atrapalha o sono da mulher. O sono é uma condição muito importante para a saúde mental. Então, imagine que a mulher acabou de ter filho e ela vai passar por um período onde ela não vai dormir bem. Então, esse já é um ponto importante por si só. Né? Então, é importante a gente ter esse olhar de acolhimento para todos esses aspectos aí. Vamos ver se tem algum outro termo aqui. Eu tenho vários na minha cabeça, mas vamos logo para o nosso dicionário. Maternidade real, vivência autêntica de maternidade, sem idealizar. Não é aquela coisa que é um castelo de sonho. Eu sempre quis ser mãe e a maternidade é a coisa mais fácil do mundo. Não, maternidade real. Maternidade real, bem diferente da propaganda, raiz, né? Crua. A mulher lá, o bebê, uma musiquinha aqui, o sol entrando pela janela. Não é assim, né? Essa é a idealizada. Essa eu acho é a idealizada. A gente até, não sei se a gente colocou aí, se a gente não tem a maternidade idealizada, não tem problema, a gente pode até fazer a contraposição com a real. Tem a idealizada e a real. A idealizada é de que vai ser somente
Só coisa boa. Tudo sob controle, tudo como esperado, né? Mas não, a real é bem diferente. Então, às vezes é muito difícil você lidar com o bebê, chora, acorda, você não dorme, não quer se alimentar. Enfim, o seu corpo também está ali no processo de muitas mudanças. Então, isso também afeta, né, todo o seu estado físico e mental. Então, assim, as demandas, assim, o mundo não para porque você teve filho, né? Se você tem outros filhos, eles vão demandar de você, mesmo com você, com um bebê recém-nascido. Você não pode pedir para os filhos, os outros, pararem de precisar de você, porque você tem aquele serzinho menor para criar, né? Então, assim, muitas demandas permanecem e você precisa agora dar conta de tudo. Então, a maternidade real é aquela que você não vai conseguir, talvez, inicialmente, se cuidar como você gostaria, ir no salão, se arrumar, ir para um aniversário, para uma festa. Isso vai gerando desgaste. A gente abre mão de muita coisa. Sim, faz parte, tudo bem. Mas isso tem um impacto psicológico. Não é algo assim, é super fácil. Não é. Não, gente, dói. Quem já passou por isso sabe do que a gente está falando. E quem não passou, pelo amor de Deus, não fale besteira, dizendo que isso não acontece, porque acontece. Sabe uma outra coisa que eu pensei? A gente não colocou nesse dicionário, mas tem outros termos que me chamam muita atenção, que é da amamentação compulsória. A gente sabe que existe muita campanha. Gente, isso aqui não é uma campanha contra a amamentação, de forma alguma. A gente sabe da importância do leite materno como alimento exclusivo do bebê nos primeiros 6 meses de vida. A gente sabe disso. A gente não tem dúvida de que leite materno é vacina para a criança. Isso é muito importante. Sim. Mas isso é diferente de fazer da amamentação uma coisa compulsória. Isso. Tem gente que tem dificuldade. Tem. Fala um pouco sobre isso e da angústia que dá você não ter com a amamentação uma relação boa. Isso, a culpa, né? Então, algumas mulheres vão ter muita dificuldade, vão ter problemas, o seio pode pedrar, enfim, já vi muitos casos, assim, de mulher com o seio pedrado, mas a família diz, não, mas você tem que amamentar. Então, saindo sangue e leite junto, a mãe morrendo de dor, mas assim, se cobrando, dizendo, não, eu tenho que fazer isso. Então, a culpa, né? Lógico que a amamentação é super importante, como você falou, indiscutível. Mas, infelizmente, não é tão simples para todo mundo. Algumas mulheres vão ter muita dificuldade. E essa dificuldade delas tem que ser acolhida. Você vai buscar um caminho, vai ver qual é o problema, vai tentar ajudar. Mas, infelizmente, às vezes, não vai dar e tudo bem. Existem outras formas, né, de você compensar isso. Não é a mesma coisa, não é, mas quando não dá, paciência, é a vida, encarar a realidade e seguir. Não significa que você não ama aquele bebê. Não, de jeito nenhum. Verdade. De jeito Acho que a gente nenhum. não pode deixar de falar de uma outra coisa, não sei se teria um nome para a gente dicionarizar, mas é importante, que é a sobrecarga, o estresse, a culpa da mãe. Nasceu a criança, já vem a culpa. Ai, meu Deus do céu. A criança adoeceu, é culpa. A criança está assim, é culpa. Eu não consigo fazer essa criança parar de chorar, é culpa. Culpa. Sem falar da sobrecarga. Tudo recai na memória da mãe. A mãe tem que lembrar de tudo. A vacina, o horário disso, o horário daquilo, justamente porque, às vezes, a maternidade, mesmo com o pai do lado, às vezes é uma maternidade solo. Tem o pai e mãe, na teoria, mas na prática é quase uma mãe solo. Fala dessa sobrecarga materna. Não, é assim, a mãe e o pai trabalham, têm os filhos, mas tem que marcar um médico, a mãe marca. Tem que levar no médico, a mãe cancela o trabalho para levar no médico. Tem que lembrar das coisas. Tem que lembrar. Vacina. Que horas dá o remédio, etc. Isso ainda é muito presente, é impressionante, assim, como... E a gente meio que vai fazendo isso no automático, achando que é para fazer mesmo, sem questionar muito. Mas por quê? Peraí. Se todas as vezes eu cancelei o trabalho para ir, por que dessa vez o pai não pode fazer isso também e ir? Por que isso? Como você falou, tem que ser compartilhado. Claro. Então, assim, mas é algo tão forte, ainda socialmente falando, que você vê reunião de pais e filhos, né, da escola. As mães, é a grande maioria. Levar no pediatra, mãe. Assim, é raro você ver pais, mas assim, um número bem menor. E isso, claro, contribui para a sobrecarga, porque hoje em dia a mulher está trabalhando fora, está trabalhando em casa, está organizando as coisas em casa, né? Organizando que o filho vai viajar, vai para a escola, reunião, médico, pediatra, dentista, psicólogo, enfim. Então, assim, fica ainda muito em cima da mulher. Eu acho que quem está escutando a gente vai dizer, aqui em casa é exatamente assim. Está reconhecendo, né? Existem exceções, eu conheço.
mas infelizmente É desse ainda jeito. não é padrão. E eu acho que a gente podia encerrar lembrando de uma coisa. Ao mesmo tempo em que eu te agradeço, eu vou pedir para você fazer um comentário final, dizendo que, poxa, mãe, você não deixou de ser você. Seja lá o nome que você tenha, Paula, Maria, Ana, Amanda, Bianca. Você não deixa de ser a pessoa que você é para ser somente a mãe de Pedro, mãe de Maria, mãe de José. Porque às vezes a pessoa perde a identidade, né? Você continua sendo você. Você não deixa de ser, você não tem que deixar de ser. Você, quando se torna mãe, você não se torna só mãe. Você continua sendo tudo o que você sempre foi. E todas essas áreas são também muito importantes para a sua identidade, para o seu futuro, para a sua essência, para a sua saúde mental. Então, assim, você é mãe, mas você continua sendo Maria, você continua sendo a profissional, você continua sendo a estudante, você continua sendo a filha de alguém também. Você não... Porque é mãe, você deixou de ser filha, claro, não. Você continua precisando. Então, você continua tendo esses papéis. É verdade. E todos eles são importantes. Que maravilha. Amanda, muito obrigada por essa conversa boa. Obrigada muito também, obrigada. foi ótimo. E outra, você não fica super mulher porque você é mãe. Você não precisa ser perfeita porque você é mãe. Então, assim, sabe, relaxa um pouco e aproveita teu dia. Feliz Dia das Mães. Um cheiro para vocês. Amanda, você é mãe também? Sou mãe. Feliz Dia das Mães para você. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Dá um Mães. agarrado na tua mãe, um cheiro. Aproveita essa data amanhã. Até sábado. E no Dia das Mães, o desafio de dividir o coração ganha novos significados. A rotina muda, os sentimentos se transformam e o amor se reinventa a cada filho. Você vai ver como duas mães encontraram novas formas de viver a maternidade. O colo da mãe, as brincadeiras pela casa, o cuidado nos detalhes de todos os dias. Há 6 anos, Thaíris descobriu a maternidade com a chegada de Bernardo. O início de uma jornada intensa, cheia de descobertas, mudanças e transformações que atravessam a vida inteira. Eu sonhava, né, em ser mãe e ter um filho. E para mim foi o melhor presente. Depois que eu virei mãe, tudo mudou. Os pensamentos, em força para viver. E quando você descobre que tem um serzinho lá dentro, o coraçãozinho batendo, tudo muda. Thaíris sempre quis ser mãe de 2, só não sabia que esse momento chegaria agora. Há pouco mais de 1 mês, ela descobriu que um novo bebê estava a caminho. Dia 1 de abril, justo no dia da mentira. Aí isso parece uma mentira. Eu já estava me sentindo um pouco enjoadinha, um pouquinho. E com a falta da minha menstruação, né? Eu disse, eu vou fazer um teste só para aliviar a cabeça. Quando eu fiz, deu logo positivo. O primeiro presente veio antes mesmo da descoberta do sexo do bebê. Um sapatinho feito pela irmã. Pequeno, simples, mas já carregado de afeto. O primeiro item do enxoval que Thaíris vai preparar e o começo de uma nova experiência também. Eu disse, desfraudei, deixou de tomar mingau praticamente. Já tá grande, um homem, faz coisa só, toma banho. Aí vou passar tudo de novo. E você, Bernardo, acha que é um menino ou uma menina? Menina. E tu queria saber o que é? Queria. Tu quer que quem conte pra tu o sexo do bebê? Contem. Conte logo, vá, que eu sei que vocês sabem. Me deram essa missão de dizer o sexo do bebê. Então quem vem aí, tchá, 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 é Andrei. Oh, meu Deus. É um menino. Bernardo, agora irmão mais velho de Andrei, nem entende o tamanho da mudança que está por vir. E Thaíris, como tantas mães, já começa a dividir o coração entre a expectativa e as preocupações do que vem pela frente. Tô pensando, quando chegar o tempo de ir pra maternidade, vai ser a oportunidade da gente se separar. E aí o coração de mãe fica dolorido. Porque sabe que vai deixar uma pessoinha chorando em casa.
Você já tá pensando nisso, Já tá com tô 10 pensando semanas. Meu Deus, a cabeça da mãe não para, né? Já tô pensando nisso. Quando a chegada de um novo filho se aproxima, junto com a felicidade surgem também algumas dúvidas. Muitas mães se perguntam se vão conseguir oferecer a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo amor. E a ciência ajuda a explicar por que esse sentimento não diminui, ele se transforma. A maternidade provoca mudanças reais no cérebro da mulher. Áreas ligadas ao afeto, à proteção e ao vínculo emocional ficam ainda mais ativadas. E esse processo acontece a cada novo filho. Nasceu um bebê, nasce também uma mãe. E aí no cérebro vai acontecer várias coisas ali, vão começar novas conexões neurais em relação àquele bebê. Na verdade, não é uma divisão que ocorre, não é assim, eu tenho esse tanto de amor e eu vou dividir agora esse amor que eu tenho para 2 pessoas ou 3. Na verdade, é uma multiplicação que ocorre, exatamente por ser uma nova experiência. Então, tanto você, enquanto mulher, naquele momento, é outra mulher diferente da que você era quando você teve seu primeiro filho, né? Como é um outro bebê que você está ali conhecendo. O cérebro não substitui vínculos, ele cria novas conexões afetivas. Cada filho passa a ocupar um espaço único na vida da mãe. Duda Santa Cruz conhece bem essa transformação. Ela é mãe de 3 filhos. Maria Guilhermina, de 10 anos, Maria Tereza, de 7 e João, de apenas 8 meses. Eu sempre sonhei em ser mãe de 3. Segundo filho é bem mais difícil, né? Porque o segundo filho a gente tem aquele medo de não amar igual a gente ama o primeiro, porque o primeiro é um amor tão grande assim, tão arrebatador, né? Que a gente tem medo do segundo. Mas aí quando nasce segunda a gente vê que a gente ama do mesmo jeito. Então o terceiro já é muito mais tranquilo em tudo. A rotina de Duda hoje é feita de muitos encaixes. Tem hora de cuidar de João, de acompanhar as meninas, de acolher, de brincar. Isso é delicioso. Muito bom. E também de entender que nem tudo vai acontecer do jeito ideal. Os dias ficaram mais intensos, mas as experiências das outras maternidades ajudam Duda a atravessar esse novo capítulo com menos cobranças e mais consciência sobre o que realmente importa. Recomeçar tudo de novo é difícil, mas é bem satisfatório, né? O dia a dia, quando você vê aquele sorriso, o bebê que você sempre sonhou, que você sempre quis, né? Tão desejado pela gente, se torna eu fico muito feliz. Mas é bem difícil, é bem desafiador você começar tudo de novo, ainda mais que eu já tive ele numa idade já que se tornou também mais cansativa. Eu já estava com 40, as meninas eu tive mais nova. E aí o bichinho, ele é bem compreensível, inclusive, porque tem coisa que eu fazia com as meninas na empolgação e com ele eu já... Ai, caramba, eu vou fazer isso tudo de novo, vou começar de novo, eu já vou repassando algumas coisas, mas eu acho que faz parte. A chegada de um novo filho muda a rotina, o corpo, os sentimentos e até a forma de enxergar a vida. E depois de 3 maternidades, Duda entende hoje que amar também é escolher onde colocar energia. E talvez crescer como mãe seja justamente descobrir isso, que presença não é perfeição, é construção diária. A maternidade é linda, é maravilhosa, mas não vamos romantizar. Se a gente não escolher nossas batalhas, nós vamos enlouquecer, porque a gente vai passar o dia todo resolvendo conflitos. Então, aquela ali, uma batalha ali, você vai fingir que não vê, a outra ali você deixa eles se resolverem, aí você entra na que realmente você precisa resolver, escolha suas batalhas. A todas as mamães, cada uma com sua batalha, nosso beijo, nosso abraço. Que o domingo de vocês seja muito especial. E você que está com a mamãe já em outro plano, que você faça a sua homenagem do seu jeitinho. Homenageie quem está junto de você e que muitas vezes também materna pertinho de você, te acolhe, te dá abraço quando você precisa. Um ótimo domingo do Dia das Mães para vocês. Vamos para um rápido intervalo, 12h35 agora. Já já tem opção de lazer para as famílias no Shopping Rio Mar. A gente vai mostrar um espaço que busca reforçar laços afetivos e criar memórias felizes.
E vamos conhecer uma turma de jiu-jitsu, somente para mulheres. Elas aprendem juntas sobre disciplina, técnica, defesa pessoal e fortalecimento do corpo e da mente. As professoras são mãe e filha. Faixa preta, hein? São feras. Até já. Estamos de volta com o NE1, agora 12h39. E hoje tem festa na Zona Norte do Recife. Um evento gratuito vai celebrar a cultura dos afoxés aqui de Pernambuco para valorizar a tradição e também a identidade afro-brasileira. Olha o sonzinho, olha o sonzinho. Tem cortejo, música, dança, culinária dedicada aos orixás. A programação começa às 16h. A comunidade está nos últimos ajustes para fazer um espetáculo lindo. Mônica Silveira, a gente já está ouvindo aí o convite que vem com esse som. Me conta onde você está, o que é que já tem por aí, o que é que vai ter mais. Detalha tudo para a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Clarissa, todo mundo. Só se for agora, viu? Vai ter estudinho que você falou e tem um aperitivozinho pra gente. O pessoal veio aqui para mostrar pra gente o que vai acontecer mais tarde. Onde é que a gente tá? A gente tá na quadra da Gigante do Samba e Gabriela, que faz parte aqui do Afoxé, Povo de Ogunté, é quem vai apresentar pra gente a ideia, o Afoxé, essas pessoas que estão aqui tocando lindamente pra gente. Oi, Gabriela. Oi, gente, boa tarde. Então, eu sou uma das vocalistas, né, do Afoxé. O Afoxé vem aí com 25 anos já de estrada. Foi fundado no primeiro terreiro Nagô de Pernambuco, que é o sítio de Paiadão, localizado aqui no bairro de Água Fria. E aí, ele é um dos idealizadores, tá, da festa que vai acontecer hoje, a partir das 16h, né? E tá todo mundo convidado, pode vir. Ah, e também gostaria de deixar um beijão, né, para o outro vocalista que se chama Charles, que tá completando o ano hoje, tá certo? Então você já entregou que você é vocalista aqui do grupo. Isso, também. Obrigada, Gabriela. Eu vou seguir aqui para a gente pegar outras informações sobre o que é que vai rolar hoje de tarde. Só que essas informações vêm com Leilane, que está organizando isso tudo aqui. Oi, Leilane. 16h, saindo do terreiro do Paiadão, é isso? Exato, Mônica. Boa tarde a todo mundo que está vendo a gente aqui. A festa começa hoje, a concentração às 16h, lá no sítio de Paiadão, e a gente sai de lá num cortejo com o Afoxé Lafinhoió, em direção aqui à quadra da Gigante. E aqui na quadra a gente tem mais 6 atrações. Esse ano a gente está com uma diversidade gigante de ritmos, né? Todos esses ritmos que celebram o tambor, enquanto esse elemento cultural, né, muito importante para a cultura afro-brasileira. Então a gente vai ter coco com o Mestre Bill, a gente vai ter samba com Luísa Pérola, a gente vai ter a Batuqueto fazendo a festa de todos os ritmos com a gente. E a gente também vai ter mais o Afoxé e Lady Egbar e também o próprio Afoxé Povo de Ogunté que vocês estão vendo aqui. Aí vai ser tudo nesse palco aqui na parte coberta da quadra da Gigante do Samba. Porque vai que chove, que a gente tá torcendo para não acontecer. Exatamente, né? Ainda bem que o sol está nos abençoando hoje. E a gente vai, mesmo assim, a gente preparou toda uma estrutura, né, para proteger aí caso a chuva venha também a nos abençoar, porque querendo ou não, chuva também é bênção. Mas está tudo preparado, tudo arrumadinho para receber todo mundo com proteção e com muito axé. Leilane, bora aqui para fora, porque a gente sabe que aqui fora também tem programação e é nessa área externa da Gigante do Samba. Já está tudo montadinho aqui porque vai ter venda. Vai ter venda de produtos, como os produtos de Ana, e vai ter venda de comidas também. Oi, Ana, pode ficar aí no cantinho que você estava mesmo, junto das coisas lindinhas que você criou. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Mônica? Tudo. Você e outras pessoas vão estar vendendo artesanato, é isso? Isso, nós vamos aqui mostrando nossos artesanatos da cultura, voltado mais para a nossa cultura, mas também teremos outro tipo de artesanato, que afinal de contas estamos na semana do Dia das Mães. E também temos que mostrar outros produtos também, mas a gente puxa mais para o cultural. Tô vendo que você produziu umas camisetas, produziu também esses adereços aí, que são bem a cara do que vai acontecer hoje com a Afoxé, não é isso? A gente sempre procura puxar muito para a nossa cultura, para
fomentar mais nessa área, né? Aqui já está com carinha de Dia das Mães. Que material é esse? Esse material é resíduo de persianas. Foi uma doação que nós recebemos e a gente procura reciclar. A gente está sempre reciclando, então a gente está sempre recebendo materiais para a gente reciclar e sair do lixo para o luxo. Lindo, Ana, obrigada. A gente vai voltar um pouquinho ali para dentro agora para a gente encerrar essa participação da gente aqui, mostrando mais do Afoxé Povo de Ogunté, que é quem está organizando isso tudo aqui e é quem está convidando as pessoas para virem aqui mais tarde. Vamos lá, concluir esse convite, Leilane. 4 horas no sítio do Paiadão. Isso, de lá para cá, para a quadra da Gigante do Samba. E assim que o cortejo chegar, a gente começa com muito coco, muito samba, mais afoxé, artesanato, comida de terreiro. A gente vai ter aquele acarajé delicioso para quem quiser experimentar e quem quiser se deliciar ainda mais com essa iguaria. Então tá todo mundo convidado, venham, não vai chover, né? A gente recebeu aí um aviso que não vai chover, então tá todo mundo convidado para estar aqui com a gente na Bomba do Metéoro, na quadra da Gigante do Samba, sítio de Paiadão. Tá bom, paga nada não, viu? Não paga, não paga. Tá bom, Clarice, é você. Ótimo lembrete aí, que a festa dos tambores seja maravilhosa e inesquecível. Obrigada, viu, Mônica? E a série documental pernambucana Arranque terá uma exibição especial hoje, aqui no Cinema São Luís, no centro do Recife. Vão ser apresentados 3 episódios, seguidos de um debate com os diretores. A produção acompanha artistas aqui do estado e discute como experiências de violência e opressão se transformam em criação artística. A entrada também é de graça e a sessão começa às 6h30 da noite. Esse programa que dá tempo de curtir. E tem opção de lazer para as famílias na zona sul do Recife. É o Quintal do Bita, no Shopping Rio Mar. O espaço mergulha no universo do mundo Bita, que as crianças amam, e convida a criançada, mães e pais a viverem juntos uma experiência sensorial e afetiva. A proposta é ir além da brincadeira, não é isso, Camila? É estimular o desenvolvimento e criar memórias em família. Camila, você está muito bem acompanhada, porque a criançada ama esse personagem. Meu Deus, meu filho já tá com 11, 12 anos, mas ele foi muito louco pelo mundo Bita, viu? A Helena, eu acho que sim também, né? Com certeza. A Helena, assim, cresceu vendo Bita também, agora com 5 anos, ainda continua apaixonada. Crianças amam, adultos também, sabe? Porque eles trazem aquelas letras, as brincadeiras que são típicas da criança, que ajudam, inclusive, a educar as crianças. E o Bita aqui, ó, nesse espaço que é o quintal dele, né? É o quintal do Bita. Então, sabe aquela história de trazer a criança e deixar solta? É isso. Vai brincar com terra, vai pular. Então, traz a criança pra cá, ó, gente, bem à vontade. Nada de se preocupar com roupa, de melar roupa, nada disso, viu? E, ó, nada de ficar preocupado com o penteado também, porque é para pular mesmo. Se quiser, ó, entra e aí interage com a criança também na brincadeira. Aliás, a proposta é a criança vir, mas que os pais entrem na brincadeira também. E é isso, sabe? É testar aí as cores, é testar brincadeiras novas, inventar dentro das brincadeiras. E olha o Bita na ponte aqui, Melissa Fernandes mostrando. Se o Bita tá aqui, é claro que ele quer brincar. E deixa eu saber aqui dessa mãe, como é que é teu nome? Maria Eduarda. Ó, Melissa, tô aqui na piscina de bolinha. Quem é que tá ali brincando? Eduardo. Eduardo, inclusive, eu já vi ele ali brincando no que pode ser terrinha com pedrinha para poder colocar no funil e ver caindo. Mas Eduardo já estava ali inventando 1001 formas de brincar de uma colher para outra. Isso é muito legal, né, Eduarda, de ver? E o espaço tem muita área para estimular a criatividade mesmo. Aqui tem uma sala que é o V, que eu achei incrível, ele brincou muito já também. A gente até fez imagens, deixa eu pedir para mostrar lá de dentro as imagens dessa sala que tem aqui, gente, que tem uma luz especial. Então as crianças vêm, aí elas podem fazer uma pintura diferente e aí dentro dessa sala tudo começa a brilhar
E eles acham o máximo, né, Eduardo? Perfeito, o espaço é incrível. Em cima também tem, ele tá adorando. Coisa boa. E aí a gente pode dar esse espaço aí para a meninada. Obrigada, aproveita aí com eles. Juliana é a responsável aqui do Quintal do Bita, que fica no Shopping Rio Mar, tá, pessoal? É um espaço fixo, é como se fosse uma das lojas do shopping. Aí você vem para cá e aí a criança tem esse espaço de recreação. Ô, Juliana, e a ideia é essa, né, de que a gente, infelizmente, não tem esse espaço todo para oferecer para as crianças em casa. E aqui, aquelas brincadeiras da nossa infância, elas podem viver aqui, né? E a gente trazendo essa importância dos pais brincarem com os filhos também, que eu acho que essa é a grande mensagem, né? Além deles brincarem uns com os outros, de socializarem, de soltarem a imaginação, a gente sabe que é muito importante que eles possam desenvolver o movimento do corpo para poder escrever bem depois, pintar bem. E aí o propósito é esse, é a alegria e é a importância do brincar. É isso, tem muitos movimentos das brincadeiras que estão relacionadas, né, ao escrever bem, ao pintar bem, né? Ao caminhar, ao correr e assim, ao desenvolver. Imagine um cirurgião, por exemplo, que não vai desenvolver na infância, na primeira infância, a habilidade, né, com as mãos. Então, o que acontece na primeira infância não fica só na primeira infância, a gente leva para a vida inteira. Então, essa é a grande missão da gente. Verdade. A partir de quanto para poder brincar aqui, Juliana? A partir de R$55 e a idadezinha, a gente diz que engatinhando já tem coisa para fazer a beça aqui. Que maravilha. E o espaço acompanha o horário do shopping. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali do outro lado, que eu tô vendo o pai ali com a criancinha também. Eu vi ele chegando aqui. E esse menininho, quando ele encontrou com o Bita, ele ficou todo encantado. Ficou o Bita dançando de um lado e ele dançando do outro. Como é que é teu nome? Oi, Felipe. Oi, Felipe. E ele? Como é que é o nome dele? Luiz Felipe. Luiz Felipe. Luiz Felipe foi muito bonitinho quando ele encontrou o Bita aqui, né? Conhece, né, das imagens, ele fica bem agitado. Que bom poder ter um espaço assim, né, pra gente ver as crianças com mais liberdade, né, Felipe? Pois é. É uma boa distração, né? Enquanto a mãe e outras pessoas estão organizando, resolvendo outras coisas, dá pra distrair aqui com ele um pouquinho, né? Dando tchau pro Bita, Luiz Felipe. Bita tá lá do outro lado, mandando coraçãozinho, mandando tchauzinho. E a ideia é essa, né? Deixa brincar à vontade. O bom é isso, que eu vou te falar uma coisa, mas não fica encabulado não. Você tá até cheio de terra aí no rosto também. Com certeza. Obrigado. Mas isso é um sinal de que a brincadeira foi boa. Pois é, né? Tem que se jogar com ele. É isso, obrigada, viu? Aproveitem, gente, ó. A meninada se diverte. Aqui a brincadeira que eu tinha falado, ó. Aqui Eduardo voltou pra brincadeira de juntar pedrinha, terrinha, colocar ali no funil, ver qual é o caminho que ela vai fazer. Mas antes ele tinha feito a própria brincadeira dele aqui, com uma colher e outra. Tá aí, Clarissa, para você lembrar das épocas de Antônio pequenininho assim. Ai, que delícia, saudade boa, viu, Camila? Muito bacana, muito obrigada e feliz Dia das Mães para você com Helena, viu? A mãezona aí, Camila, nos trazendo essa opção de lazer para a família toda no Shopping Rio Mar. E um grupo de crianças e adolescentes teve uma manhã de sábado incrível. Vê só que programação. Eles foram conhecer a sede da Polícia Rodoviária Federal aqui no bairro do Pina. Temos as imagens. E eles puderam viver um pouquinho da experiência de ser um policial rodoviário federal. Imagina a emoção dessas crianças entrarem nos carros aí, ó, da PRF, viram as motos. Acompanharam também uma apresentação com cães farejadores e também fizeram aula de jiu-jitsu. Olha que massa! Tudo bem organizado para receber essa criançada aí. Eles fazem parte do projeto Meninos da Vila de Paulista. Muito bacana, a Polícia Rodoviária Federal abrindo aí esse espaço para a criançada visitar. O Corpo de Bombeiros também tem essa programação para a criançada conhecer esse mundo incrível, né? Dos bombeiros também que vivem para nos resgatar, para nos salvar nesses momentos que a gente precisa tanto. Falou em jiu-jitsu, agora a gente vai trazer uma reportagem especial com um grupo de mulheres aqui do Recife que encontrou no jiu-jitsu muito mais do que um esporte, entre golpes, técnica e disciplina. Elas se reúnem para fortalecer o corpo, a mente, para criar laços de união e apoio. As nossas repórteres Bianca Carvalho e Dai Santos acompanharam uma tarde de treino, que também é sinônimo de confiança e empoderamento.
A aula é aqui na Universidade Federal, mas não tem prova para entrar. O único pré-requisito é ser mulher, porque aqui o jiu-jitsu é delas, só delas. O aquecimento é caprichado. O esporte exige muito dos músculos, da resistência, perna, braço, tronco, quadril, mexe com tudo. E principalmente com limites que cada uma precisa vencer. O projeto começou em setembro do ano passado e está com 80 alunas. Maria Júlia disse que foi neste tatame totalmente feminino que ela se encontrou. Desde o primeiro momento, foi um acolhimento assim, incrível. O ambiente, as professoras são extremamente acolhedoras, as meninas que a gente divide o tatame são incríveis também. Então, assim, foi uma coisa espetacular. Foi um esporte que eu me encontrei e que desde que eu comecei eu não quis sair. Desde o primeiro dia eu queria voltar. A única presença masculina da sala é o filho de Sandra. Ele pode, ela adora, não perde uma aula. Eu tenho ansiedade, não tenho mais. Amizade aqui também, né? É muito bom. Além também que a pessoa emagrece, fica mais em forma. O jiu-jitsu foi criado no Japão especialmente para o combate sem armas. A maioria das alunas chegou zerada, sem nenhum conhecimento de luta. Elas contam que, aos poucos, a vida está fluindo mais leve, melhora no foco, na disciplina para o dia a dia e a autoestima aumenta na medida em que o corpo ganha confiança. E está saindo correndo por quê, Michele? Porque chegou a hora de levar as crianças para a escola, eu vou ajeitar o almoço e levar as crianças. São quantos filhos que você tem? São 3. Que benefício que essa prática tem trazido para a tua vida, Michele? A minha saúde mental, né? Porque, assim, a gente sabe que a rotina materna às vezes é muito cansativa e, assim, esse é o meu momento de respiro. Aí eu venho, faço, né, o treino, volto para casa reabastecida para cuidar deles. Melhor, né? Que uma mãe bem cuidada, cuida melhor dos seus filhos. O fato de serem só mulheres não é um detalhe, é o tchan, é o molho da prática, que trabalha aspectos que vão muito além da atividade física. É um ambiente confortável, porque aqui não tem forte, fraco, está todo mundo no mesmo barco e elas experimentam uma sensação de pertencimento. Sabe aquilo de pode ser fácil, pode ser difícil, não importa, porque a gente vai conseguir, porque a gente está junta? É assim. As professoras são mãe e filha. As duas têm faixa preta. Encontraram propósito em ensinar mulheres e aprender com elas. Os benefícios aparecem já nas primeiras aulas. Vai, mãe! Vai, mãe! Quem começou essa? Meu pai é do karatê, mas sempre achei interessante essa luta agarrada. Sempre achei que não dependia tanto da força. Sempre achei que era uma coisa que eu poderia fazer mesmo sendo mulher. Aí eu comecei, aí um mês depois ela já veio atrás de mim, já veio comigo. Não tinha lutado nada ainda, nada, Sheila? Nunca. Nada. Nunca tinha feito nada de luta. Aí ela começou, eu fui ver uma aula. Quando ela foi fazendo a aula, eu falei, quero fazer também. Eu acho que a minha evolução pessoal foi até maior que a minha no jiu-jitsu, assim. Eu acho que mudou muito o meu jeito estando no jiu-jitsu, assim, há tanto tempo. Assim. E que outros avanços, que outros benefícios a prática traz? Então, esse é um ponto bem importante que eu sempre falo para as meninas. A confiança, a autoconfiança e a autoestima. O jiu-jitsu nos traz isso. Elas mostram a modalidade esportiva, treinam sequências de lutas, mas explicam também manobras de defesa pessoal. E fazem isso tudo de graça, 2 vezes por semana, por prazer e missão. A exigência de serem somente mulheres tem um sentido bem definido. Levantar as mulheres. Cada uma saber que ela pode estar aqui, que ela pode fazer parte. E mesmo eu comecei tarde, então eu também acho que outras pessoas vêm começando tarde e falam, não, se ela conseguiu, eu também consigo. É muito além do jiu-jitsu, aqui a gente chega aqui, fala de viagem, fala de filho, fala de faculdade, fala de qualquer assunto que queira, porque aqui a gente se sente confortável em estar entre mulheres, assim, acho que isso é o fundamental, assim, que eu acho. Rolamentos, quedas, pegadas, movimentos que muitas aqui nem imaginavam que fariam com naturalidade. Uma arte marcial em que o corpo menor pode neutralizar o corpo maior, sem soco, sem pontapé. Não é força, é jeito.
me ajudou a melhorar a autoestima, a diminuir a ansiedade e a me sentir mais forte, mais segura. Aqui a gente a gente se ajuda muito, então a gente está muito em conjunto, a gente não é só a aula, é a conversa, é a risada, então a gente se levanta muito como mulher. Eu sempre tive curiosidade com arte marcial e nunca tive coragem, até que um dos pontos era esse, né? Você começar onde tinha homens, que você querendo ou não querendo, o homem tem uma força maior. Então, como é que eu vou chegar no meio que eu não sei? E mulher não. Aqui a gente olha, vê mulheres de toda idade, vê menina nova, vê ela. Eu tenho 57, ela tem 38. Eu estou lutando aqui com ela. Em condição de igualdade. Igualdade, entendeu? Uhum. Então, isso traz pra gente segurança, fortalecimentos. É um momento que é nosso. No fim da luta, nada de ficar apenas trocando apertos de mão. Elas se abraçam mesmo. Coisa boa. Essas aulas acontecem todas as tardes de segunda e quarta-feira na Secretaria de Gestão de Esporte e Lazer, ao lado da Casa do Estudante, lá na Universidade Federal de Pernambuco. Podem participar meninas a partir de 12 anos. Para quem gostou da ideia e quer mais informações ou se inscrever no projeto, busca a rede social do jiu-jitsudelas.pe. O endereço está na tela para você. Lembrando que é de graça. 1h da tarde, a gente está quase se despedindo aqui do NE1. Deixa eu te lembrar que a linha sul do metrô segue sem funcionar. Essa que sai aqui do Recife, segue lá para Cajueiro Seco, tá? O problema é na rede aérea, falha em 2 pontos. Um dos pontos aqui entre a estação do Recife de Joana Bezerra e o outro ponto que foi detectado só ontem, no fim da tarde, entre Tancredo Neves e o aeroporto aqui, tá? Começou ontem às 11 horas da manhã, a linha sul, então sem funcionar, a linha centro segue funcionando sem nenhum problema, tá? A previsão é de que a linha sul volte a funcionar hoje à tarde. E uma coisa importantíssima, amanhã o metrô vai funcionar, é Dia das Mães, lembrando que dia de domingo normalmente o metrô fica fechado por conta daqueles serviços de manutenção. E queria te trazer um alerta, a gente tem aqui o Waze, ele está plugado no bairro de Afogados, temos essas imagens para te mostrar, porque tem um alerta na área central, principalmente aqui, ó, no entorno do mercado de Afogados, Rua Acre, Estrada dos Remédios, vários pontos de alagamento. Como choveu de madrugada, e essa é uma área crítica que a gente tem aqui na capital pernambucana, o entorno está com bastante água acumulada. Se você vai circular por aí, fica bem atento. E só chamar atenção também, ainda dá tempo, Rua Imperial, Rua da Paz, para quem segue para lá em direção ao bairro de Afogados neste sábado de muito movimento, comércio, Dia das Mães, também com engarrafamento. Muito obrigada pela sua companhia, te desejo uma ótima tarde de sábado, um ótimo domingo também de Dia das Mães. Fica agora com Juan Torres e o Globo Esporte.